Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa de hoje vai fazer uma grande homenagem à Mãezinha do Céu, a Mãe do Céu Morena, como dizia Padre Zezinho. Nós vamos conversar com o Padre Leandro da comunidade Canção Nova para explicar, para relembrar essa história e também explicar por que nós católicos veneramos Nossa Senhora com tantos títulos. Nós vamos fazer também uma homenagem à Nossa Senhora com a arte. Nós chamamos o ceramista Chiquinho e ele vai pintar um azulejo com a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante todo o programa. E vamos também relembrar o documentário feito pela TV Canção Nova em honra a Nossa Senhora Aparecida. Fica conosco porque o programa Manhã Viva já está no ar. Eu já quero convidar você a nos dizer se você tem algum testemunho com Nossa Senhora Aparecida. Gente, eu gosto tanto de ir lá peregrinar e eu já quero convidar você. Se você vem para cá, está a caminho, porque tem muita gente que nos acompanha pela internet, celular. Passa por aqui, porque domingo também tem Kairos Kids. É dia das crianças amanhã também, então passa por aqui, porque aqui é roteiro turístico religioso. E são esperados para este final de semana no Santuário de Aparecida 400.000 pessoas. Então a Canção Nova está de braços abertos para te receber e também as crianças. Domingo tem show, tem teatro, tem muita pregação para nossas crianças. E eu já quero começar o programa de hoje consagrando o nosso coração à Nossa Senhora Aparecida. Olha que lindo esse altar para Nossa Senhora Aparecida. É a minha devoção particular. Foi ela que cuidou da minha vocação e foi ela que cuidou do meu matrimônio. Então, eu amo demais esse título de Nossa Senhora Aparecida. É a que eu mais gosto, né? Então, eu quero convidar você a rezar e acompanhar comigo essa oração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, e todos que nos acompanham pela TV Canção Nova, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e aqui eu quero colocar todas as suas necessidades agora também, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-nos, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós e abençoai o nosso Brasil. E eu quero começar o programa de hoje. O Chiquinho já está aqui. Gente, antes de entrar no ar, ele nos deu uma aula, né, fazendo a analogia da arte, da cerâmica, do barro, com a nossa vida espiritual. Eu falei, isso você vai ter que falar no ar, tá bom? E não se esqueça, envia para nós o seu testemunho com Nossa Senhora Aparecida, se você já recebeu uma graça, que a gente vai contar aqui também, porque é muito bom também a gente agradecer, né, as graças que a gente recebe. E o Chiquinho já está aqui, gente, artista é assim, ele não para, não para. Chiquinho, vem cá. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que coisa boa! Quantos anos na arte? Fazem bastante tempo, Renata. Eu acredito uns 40 anos. 40 anos? Eu nasci, você já começou. A gente Muito tempo, hein? A gente começou bem criança, trabalhando, já com cerâmica, aprendendo.
de pessoas especiais que sabiam muito sobre cerâmica, e a gente foi aprendendo, e hoje, graças a Deus, a gente toca a nossa vida com cerâmica. Que coisa boa. E o senhor é devoto de Nossa Senhora Aparecida? Sim, claro, todo católico normalmente é devoto de Nossa Senhora, né? Porque é a nossa mãe, como você disse, né? Jesus nos deu como mãe, com o título de Nossa Senhora Aparecida. Então, nosso coração se enche de alegria nesse tempo especial agora, principalmente nesses dias, nesse começo de outubro, que amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida. O coração da gente fica cheio de alegria. Fica, é um né? momento especial para nós E é católicos. tão emocionante a gente ver aquelas pessoas. Eu, quando me aproximo da imagem no santuário, eu me sinto perto do céu, porque ali tem uma mística e aquelas pessoas todas, né, com aquela fé maravilhosa que move montanhas, né? Quando a gente está presente ali no Santuário de Aparecida, a gente pode, assim, fazer um apanhado, a fé do povo brasileiro. A fé do povo brasileiro. São pessoas, cada um com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua experiência própria diante de Nossa Senhora. Então, isso é maravilhoso para a nossa fé. É maravilhoso. E você, vamos mostrar já aqui, gente? Vai mais para lá, por favor, Chiquinho, para as câmeras pegarem. Um pouquinho mais para lá. Isso. E olha aqui, esse aqui é um azulejo, né, Chiquinho? São azulejos, né? É um painel de azulejos em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Né? São peças de azulejos fabricados por nós mesmos, e aí a gente pinta, e a gente vai, ao mesmo tempo, pintando, meditando, rezando. Que coisa bonita. Enquanto pinta, vai rezando, e ele vai, gente, ele disse para nós, porque a gente chegou aqui, ele já começou a pintar. E aí a gente falou, não termina não. Ele falou, quanto tempo você termina a imagem toda? Você falou? Eu acredito mais uma semana. Mais uma semana. A gente falou, então continua. Pode continuar tranquilo. Mas aí você vai continuar. Mas, gente, olha, o cenário todo é do trabalho dele, tá aí o contato, vale muito a pena, porque é muito lindo de verdade. Mas eu falei para ele, aquilo que você explicou para nós, a equipe, você vai ter que falar agora para todo mundo, porque é muito lindo. Porque ele fez uma analogia, e eu lembrei muito das pregações do Monsenhor Jonas, nosso fundador, nosso amado fundador, e ele fazia muita analogia, né, do barro e a nossa caminhada com Deus. E aí eu queria que o senhor falasse, vamos lá? Vamos. Ele trouxe aqui, gente, o barro é barro mesmo? É barro, é argila. Barro, argila, né, na sua forma mais bruta. O senhor pode vir aqui para trás, por favor? Isso. E aí tem as etapas, e aí eu queria que o senhor explicasse para nós. Bem, Renata, aqui está a argila bruta. É como se fosse nós antes de conhecer a Deus. Né? Aqui nós estamos brutos. Eu dizia, isso aqui estava num lugar escondido, um lugar que ninguém tinha conhecimento, porque isso aqui é tirado de uma profundidade muito grande, mais ou menos 50, 60 metros de profundidade. A gente, antes de conhecer Deus, a gente estava lá no buraco. Aí, essa argila é trabalhada, né? Primeiro você vai moer, ela vai passar por uma moedura. Exatamente aquilo que Deus faz na gente quando a gente começa a conhecer a Deus. E aí, quando você passa, essa argila vai moer, aí vai aparecer toda a sujeira dela, a impureza dela. Aí ela é limpa. O mesmo que Deus faz com a gente, né? Quando a gente conhece a Deus, a gente pensa que é muito bonzinho, daí que a gente vai conhecer as nossas impurezas. Tá abafando. Aí depois desse trabalho, aqui está uma peça que nós estamos trabalhando nela. Essa peça, ela quebra muito fácil, é uma casca de ovo. É mais ou menos aquilo a gente quando está começando com Deus. A gente fica assim muito milindre, a gente fica assim, se ofende fácil. Tá bom, mas Deus vai dando essa perfeição na gente e essa peça também está tomando essa perfeição. Só que só isso não basta, Renata. É preciso que essa peça passe, essa louça passe pelo fogo, pelo forno. Agora sim, ela está resistente. Assim também é a etapa da nossa vida com Deus. Você vai conhecendo a Deus, o Espírito Santo vai te dando resistência para aquilo que vai acontecendo. Ele vai mostrando para você quem você realmente é. Agora aqui até eu estava pensando assim, quando a gente compara, são tamanhos diferentes. Por quê? Exatamente, quando Deus vai tirando as impurezas da gente, a gente começa a entender que a gente não é nada, que a gente é pequeno.
E aí sim, essa louça está pronta para uma outra etapa, né? Que é aqui à frente. Depois que passa por essa etapa, ela vai ser pintada, né? O senhor mostra lá para as câmeras. Isso. Vai ser pintada, que é a ação, a gente poderia fazer uma comparação assim, a ação do Espírito Santo na gente. Porque depois que a gente caminha, a gente começa a ter a beleza do Espírito Santo. Já não é mais a minha cara, já não é mais a minha palavra, já não é o meu querer. Agora é a beleza do Espírito Santo. É a paciência, é o amor, né, que são os frutos do Espírito Santo. É como essa louça, que agora ela está bela, a louça está pronta. Né? Nossa meta é chegar aqui. Exatamente. Muito obrigada pela pregação, seu Chiquinho. Deus lhe pague. É lindo o senhor ter pego o seu trabalho e ter transformado numa visão espiritual. A Canção Nova faz muito isso. A gente aprendeu com a Canção Nova. Ai, que coisa linda. O senhor volta para lá? Opa, por favor, continua lá o seu trabalho lindíssimo, que é dom, né, gente? Dom é dado por Deus. E a gente vai começar o nosso bate-papo com o padre Leandro Couto para entender, relembrar essa história linda de Nossa Senhora Aparecida e também entender a questão dos títulos na Igreja Católica. Por favor, padre, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A casa é sua. Que alegria, primeira vez aqui no programa, né, padre? A primeira vez, é uma alegria poder estar aqui, né? Coisa boa. Ainda mais falando de Nossa Senhora O Aparecida. senhor é devoto? Devoto de Nossa Senhora, não só de Aparecida, mas de vários títulos, né? Porque Maria, ela tem um papel importante, fundamental na minha vocação. Ela que me sustentou, ela que me deu forças, né? E hoje eu estou aqui, já são 13 anos de Comunidade Canção Nova e 3 anos de sacerdócio, né? Sempre ela acompanhando. Sim. E o sacerdócio, filho predileto. Até estava recordando agora há pouco que uma das vezes que, em um dos momentos do caminho vocacional, eu passei em Aparecida, terminado o encontro aqui em Cachoeira Paulista, eu passei em Aparecida e ali, né, olhava para os outros, falava, não, eu acho que eu não vou entrar, eu acho que eu não... Mas eu sei que eu sou Canção Nova. E ali rezando diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, me veio uma voz bem doce e suave. Tu és meu filho predileto e tu és Canção Nova. Foi eu quem te chamei e te escolhi. Né? Então, veja, mesmo diante do chamado de Deus que já existia, existe esse cuidado de Maria na minha vocação, na minha história. Teria tantos testemunhos para contar, até mesmo diante de um acidente onde... poderia Conta para nós, padre, tão importante. Certa vez, o meu avô ele era alcoólatra e ligaram para minha mãe pedindo para que ela fosse atrás dele, porque já fazia uma semana que ele estava fora de casa e não sabia onde ele estava. E eu e minha mãe fomos de moto até um distrito próximo ao bairro do Mandu, ali em Ouro Fino, atrás de um dos meus tios para poder... correr atrás, ver onde o meu avô estava. E quando nós estávamos voltando, era uma tarde de domingo, por volta ali das 4 horas, estava subindo uma serrinha, estrada de terra. Eu estava na minha mão normal, subindo, porque a estrada é um pouco perigosa, e de repente veio um Fusca, né? Em alta velocidade, não conseguiu fazer a curva e deu de frente, né? A minha mãe caiu em cima do capô do Fusca, quebrou ali o para-brisa, e eu caí praticamente embaixo do carro e a roda parou praticamente centímetros da minha cabeça. Né? Quando eu percebi que o carro estava vindo na minha direção, eu só gritei, Nossa Senhora Aparecida. Aí ali, né, e hoje eu estou vivo para a honra e glória de Deus, porque por intercessão dela, né, o milagre de Nossa Senhora ela intercede e é Jesus quem nos concede, e por intercessão dela hoje eu estou aqui. Pela primeira vez contando essa história na TV. Coisa linda, padre. Que testemunho forte, né, da intercessão de Nossa Senhora. Vamos relembrar um pouquinho a história. Eu sei que muita gente sabe, né? Mas vale a pena a gente relembrar essa história de Nossa Senhora Aparecida. Né? São 300 anos de história. Os pescadores estavam lá procurando os peixes. Conta para nós essa história aí, padre. Era por volta ali, 1717, completou-se 300 anos em 2017, foi uma festa linda, né, no Santuário Nacional.
Mas conta a história que o conde Assumar Dom Pedro de Almeida e Portugal, governador da província de São Paulo e Minas Gerais, ele estava indo para Guaratinguetá. E ali eles queriam fazer um banquete, servir peixes, e os pescadores, né, o Domingos Garcias e Felipe Pedroso e João Alves, eles foram para o Rio Paraíba à procura de peixe. Entraram ali no povoado de Guaratinguetá e subiram rio acima, tentando pescar, e não conseguiram pegar nada. Foram horas e horas de tentativa e nada. E quando eles chegaram ali na altura onde hoje é o porto de Itaguaçu, eles já estavam um pouco desanimados. O que vamos fazer? Né? O conde vai estar ali, ele vai arrancar o nosso figo. Nós precisamos pescar, e não desistiram. Né? E jogaram mais uma vez a rede, e quando puxaram, tiraram o corpo de uma imagem. Até então, natural, né, para eles, tiraram a imagem, admiraram, e de repente jogaram novamente a rede. Ao tirar a rede, a cabeça, né, da imagem. Seria algo, vamos dizer, impossível dentro de um rio, né? Você, ao mesmo tempo que tirar o corpo e depois tirar a cabeça, eles começaram a perceber que existia algo diferente ali. E eles perceberam a ação de Deus. Ao jogar a rede novamente, pegaram muitos peixes, e não foram poucos. Então eles levaram essa imagem para o povoado, e onde ficou ali vários anos, sendo venerada. Diante da imagem, né, as pessoas rezavam, muitos milagres foram acontecendo. E o título de Nossa Senhora Aparecida, o interessante é que não foi uma aparição, né, como nós vemos em Fátima, como nós vemos ali em Lourdes, na França, até mesmo diversas outras aparições, como em Salete, mas foi me fugiu a palavra, mas foi encontrada, achada. Né? E através deste milagre, todo mundo começou a dizer, a Aparecida, que apareceu, Aparecida, né? A imagem que foi encontrada. E se criou essa tradição do nome de Nossa Senhora Aparecida. Então isso foi em 1717, né, o Domingos, o Felipe e o João Alves, eles fizeram essa experiência. Né? E como que eles perceberam ali, né, que era uma ação de Deus, uma ação de Maria? Porque não era algo comum, né? Foi algo extraordinário para aquela época. E o interessante é que o período em que ela apareceu era o período de escravidão. A escravidão, muitos escravos sofrendo, sendo espancados, obrigados a trabalhar, outros que eram, né, mortos ali até mesmo porque tentavam escapar da escravidão, e eles eram espancados, né? Recebiam várias chibatadas, e muitos acabavam morrendo. E são muitos os milagres, até tem o milagre do escravo que saiu correndo depois, né? Foi até a capela. E essa imagem que vem com essa cor do negro, essa cor bem brasileira, o que o senhor acredita que Nossa Senhora quis dizer? Primeiro, existem vários fatores, né? O fator dela estar no rio, quanto tempo que ela passou ali não se sabe, não tem essa dimensão de quanto tempo essa imagem estava ali, que a água já é barrenta e tal, e também a dimensão das velas. Mas a dimensão da cor está relacionada muito à questão do sofrimento dos escravos da época, do povo sofredor. Não só o escravo, mas, né, o lavrador, os pescadores, os ribeirinhos que passavam por dificuldade. Hoje, quantos ribeirinhos, né, sofrem na Amazônia, né, com a ausência, muitas vezes, da pessoa, do sacerdote, porque só existe um sacerdote para muitas comunidades. Então, ela representa esse povo sofredor, esse povo que estava necessitado. E o interessante é que em todas as aparições de Nossa Senhora, inclusive de Nossa Senhora Aparecida, se dá diante de uma necessidade do povo daquele país, do povo daquela região. Assim como
a necessidade do povo brasileiro que vivia essas dificuldades nesta época de 1717. Como mãe, ela se compadeceu dos seus filhos, né? É uma mãe que não cansa de olhar pelos seus filhos. E a gente vai ver uma matéria agora, padre, que vai falar muito mais agora do manto e da coroa de Nossa Senhora Aparecida, feita pelo Departamento de Jornalismo. Vamos ver? Rainha concebida sem pecado, Rainha e Mãe do Brasil, Nossa Senhora Rainha do Universo. Títulos atribuídos carinhosamente a Nossa Senhora e que partem da piedosa devoção do povo. Ela sempre foi a humilde serva do Senhor. Maria Santíssima absolutamente nunca pensou em rei e rainha, até porque Nazaré era bem distante de Jerusalém. Mas, na veneração do povo, ela foi adquirindo uma grandeza que não se compara a nenhuma outra mulher. Ao longo da história, Maria recebeu nomes que a deixam mais próxima do seu povo. Mas como podemos chamá-la então? Senhora, como chamamos com tanto carinho, mãe, que eu acho que é o título que ela mais gosta, né? Mas lá do fundo da alma, não, é nossa rainha. Né? Então brota esse desejo de prestigiá-la com aquilo que de melhor nós temos sobre a face da terra até hoje e que cabe dentro de nós. Ela é nossa mãe e é nossa rainha. Rainha com manto e coroa. Como explica essa historiadora, o ato de vesti-la e de coroá-la foi no início da devoção a Nossa Senhora Aparecida, que mais tarde foi decretada pelo Papa Pio XI como rainha e padroeira do Brasil. Os romeiros, os devotos de Nossa Senhora, deram a Nossa Senhora 2 mantos. Um manto era de prata e outro era todo bordado de renda. Na mesma ocasião, neste mesmo inventário, também consta uma coroa de ouro de filigrana, ou seja, os fiozinhos de ouro. Os romeiros já coroando Nossa Senhora e dando a ela, então, um enfeite maior, também o seu manto. Dos mantos utilizados na imagem da padroeira do Brasil ao longo dos seus mais de 300 anos de história, alguns foram preservados. Dentre eles, este de 1904 está em exposição aqui no Museu da Basílica, junto com a réplica da coroa de Nossa Senhora, doada pela princesa Isabel. O manto usado na imagem em 2017, por ocasião dos 300 anos da devoção a Nossa Senhora aqui no Brasil, traz um simbolismo especial e foi preparado especialmente para o momento. Ele trouxe peixes. Ele trouxe a rede, ele trouxe, na verdade, o primeiro manto de Nossa Senhora. E falando em manto, a gente vai ver agora como que está o Chiquinho lá, porque ele está exatamente pintando o manto de Nossa Senhora. Olha que legal, gente. E é um detalhe, é uma delicadeza, né? Tem que ter muito cuidado, né, Chiquinho? Exatamente, Renata. É um trabalho que você tem que fazer, primeiro, com o coração. Né? Você tem que fazer com o coração. E segundo, colocar a sua habilidade, né? Porque é um trabalho, ao mesmo tempo também é um trabalho. Primeiro você desenhou? Eu fiz um pequeno esboço aí para a gente poder seguir, porque é uma figura, é um rosto. Então você tem que ter linha certa, né? E depois você vai pintando, vai Nossa, completando. ficou perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente, eu estou trabalhando o manto dela agora, o manto de Nossa Senhora. Aonde nós sempre pedimos, Nossa Senhora, cubra-nos com o seu manto. Exatamente. Com a sua proteção. Exatamente. Exatamente. Demora para secar ou é rápido? Não, essa tinta não seca assim. Essa tinta, para secar, ela precisa ir ao forno. Ah, é? Ela precisa queimar novamente. Ela vai receber uma camada de, vamos dizer, de verniz. Não é um verniz, é vidro mesmo, um vidro em líquido. Né? E aí sim, aí ela pode ficar exposta no tempo, daí a tinta não sai, porque agora, olha para você ver, se você tocar aqui, ó. Saiu. Sai. Pode passar uma semana, um mês que ela sai. É uma tinta própria que vai receber a queima. É mais ou menos quase 1.100 graus. Nossa. Para fixar, E depois pra fica proteger. para Sim, aí depois... é azulejo para sempre.
Então tá bom, continua o seu trabalho, não vou te atrapalhar mais. E tem participação aqui, Padre Daniele Oliveira. Bom dia, obrigada Nossa Senhora Aparecida por uma graça alcançada. Começaram a chegar os agradecimentos, gente. Muito bem, amanhã dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de agradecer as graças. Gilmara Fortes, bom dia. Quando estava grávida da minha filha, eu tomava uma medicação que poderia causar má formação na criança. Então, em sonho, Nossa Senhora Aparecida... Olha, gente, eu estou até arrepiada. Então, em sonho, Nossa Senhora Aparecida me falou, abre aspas, filha, pode tomar seu remédio que estou cobrindo com o meu manto tua filha, fecha aspas, e me mostrou ela com seu manto sagrado cobrindo toda a minha filha no meu ventre. E minha filha nasceu perfeita e com muita saúde. E consagrei minha filha a Nossa Senhora, e quando eu pergunto à minha filha... Quem é esta santa? Ela responde, minha madrinha. Ai, que testemunho lindo, Gilmara, obrigada. Elaine César, meu pai ia fazer uma cirurgia da cabeça, tinha um coágulo devido a uma pancada na cabeça. E com muitas orações a Nossa Senhora Aparecida, ele já na mesa cirúrgica para tirar o coágulo, ao fazerem outro exame, o coágulo desapareceu. Amém, graças à Mãe Aparecida. Eita, que coisa linda, hein, gente? Muito obrigada. Mande qual graça que você recebeu de Nossa Senhora Aparecida, porque é dia de agradecer. Eu me emociono tanto, Padre, quando eu vou lá e vejo tanta fé naquelas pessoas, aquela sala de milagres, né? Quantos milagres, quantas graças alcançadas, assim, incontáveis, né? Tem muita gente que passa... E perceber a fé, né? A devoção à Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Ela continua olhando a dor dos seus filhos. Continua. Não ficou lá só naquele momento dos escravos que estavam sofrendo, ela continua olhando o sofrimento do seu povo, do povo brasileiro em especial. Do povo né? brasileiro, com o título de Nossa Senhora Aparecida, da igreja, porque ela é intercessora, modelo de oração, e que reza e intercede por cada um de nós, dos seus filhos e da igreja, assim como do país, né? E é uma graça podermos ter como mãe e como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Né? Padroeira do Brasil. Padroeira do Padre, Brasil. tira uma dúvida, muitas pessoas podem ter esta dúvida. Nossa Senhora tem muitos e muitos títulos, mas é a mesma Nossa Senhora? Sim, até eu conto um fato engraçado, porque teve uma celebração onde uma senhorinha estava fazendo um comentário e ela, na inocência, ela disse, vamos acolher agora a Nossa Senhora Aparecida e suas irmãs. Não, não é. Na inocência dela, Suas irmãs é ótimo. Depois o padre teve que ir lá, não é irmã, explicar para o povo, né? Porque são dúvidas que surgem, porque são muitos títulos, são títulos incontáveis, né? E ao longo da história da igreja, são 2000 anos de história, e dizem que uma das primeiras aparições está lá em Saragoça, na Espanha, né? Mas Nossa Senhora tem vários títulos, é a mesma Maria, a mesma Mãe de Jesus, a mesma Mãe de Deus, é Nossa Senhora Maria, né? Aquela que na boda de Caná diz ao seu filho, acabou o vinho, fazei o que ele vos disser, é a mesma. Nossa Senhora Aparecida apareceu aqui no Brasil, ela foi achada, encontrada, nesta época de necessidade, assim como Fátima em Portugal, num período onde, né, realmente Portugal necessitava da presença e da oração em Lourdes, devido à realidade da pobreza também, né? A família Sobiro, não sei pronunciar bem, mas de Bernadette, e vemos a La Salette, são vários títulos que Maria recebe, né? Se nós formos traçar cronologicamente todos os títulos, nós ficaríamos aqui um bom tempo e ainda não conseguiríamos trazer os títulos de Maria. Assim como alguém é homenageado, por exemplo, em uma cidade, recebe o título, cidadão honorário, ou cidadão, né, da cidade de Cachoeira Paulista, por exemplo. Nossa Senhora, então, ela recebeu esses títulos diversos, Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, porque foi em Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, porque foi em Lourdes. E assim como tantas outras devoções à Mãe de Jesus, à Mãe de Deus. E como devemos manter, né, esse amor à Nossa Senhora, essa veneração à Nossa Senhora, nós como católicos? Sim,
A nossa veneração, né, propriamente já diz, é uma veneração, não é uma adoração, como muitos acusam a Igreja Católica de adoradores de imagem, mas é porque não conhecem a doutrina ou não conhecem a verdade. Primeiro, um exemplo, né? Bateu aquela saudade da sua mãe. Você vai lá, pega a foto, né? Você recorda da sua mãe. Mas é a mesma coisa de você ir lá e dar um abraço nela? Não, não é. É diferente, você recorda. Então, para nós mantermos essa devoção é através da vida de oração, Santo Terço. Estava observando um altarzinho aqui. O ideal é ter um altar em casa, porque o altar vai nos fazer recordar. O altar é simples, fácil você montar. A cruz, a imagem do seu santo de devoção, de Nossa Senhora, em um local exposto, visível, porque toda vez que você entrar ou sair, você possa recorrer à intercessão e pedir a proteção, seja de Maria ou do seu santo de devoção. E dessa forma nós vamos mantendo a nossa devoção. Mas o verdadeiro devoto não é aquele que somente pede, mas aquele que imita o seu santo de devoção, assim como nós buscamos imitar Maria na sua simplicidade, na sua obediência a Deus. Ela foi uma mulher que nos ensina tantas coisas, a vida de oração, a obediência, a santidade. E é dessa forma que nós vamos mantendo a nossa devoção, a nossa fé em Maria. Padre, muito obrigada pela presença, obrigada pelos esclarecimentos. Né? Obrigada pelo testemunho lindo. Graças a Nossa Senhora Aparecida, o senhor está vivo aqui. Sim, com a graça de Deus e a intercessão de Maria. E foi de primeira mão, Manhã Viva. Eu sou filho de Maria, né? Escravo, né? Sou devoto, sou escravo de Nossa Senhora, tenho a minha corrente aqui para, né, não esquecer. E todo ano eu faço essa renovação da minha escravidão como consagrado à Virgem Maria. Repito, todos os milagres que Nossa Senhora concedeu, não foi ela por si, mas ela, por meio, nós fomos até ela, recorremos, pedimos, e ela vai e leva ao seu Filho Jesus, que automaticamente seu Filho Jesus já leva para, né, Deus Pai. E é dessa forma, né? Pede à mãe que o Filho atende. Muito obrigada, Padre. Deus abençoe o seu sacerdócio. Amém. Deus abençoe. Que aumente ainda mais, né, nosso amor por Nossa Senhora. Sim. Antes de ir, eu quero dar uma bênção. Claro, né, Padre? Por favor. Uma bênção por intercessão de Nossa Senhora, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O Padre vai, o Chiquinho fica e a gente no segundo bloco vai conversar com o pessoal que fez um documentário em 2017 sobre Nossa Senhora Aparecida. E quem fez o documentário fez uma experiência pessoal com ela e a história é linda, mas antes eu quero lembrar a você, sócio evangelizador, que chegou na sua casa o boleto extra para nos ajudar a chegar aos 100%. Esse boleto extra é para você fazer o seu algo a mais, você que já contribuiu. Para você fazer esse algo a mais, nós já estamos chegando no final do ano, né? Quando começa o outubro, novembro, dezembro, você sabe que voa, passa rapidinho. É por isso que nós tivemos essa ação para chegar nesse boleto extra, quando você receber, não é a contribuição mensal, é o algo a mais para a gente virar o ano. Olha, a gente já está falando em virada de ano. Virar o ano com 100% sem dívidas, tudo bem? Podemos contar com você? Eu tenho certeza que sim. Nós vamos para um breve intervalo, é bem rapidinho, espera por nós. Manhã Viva de volta amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças também. O nosso cenário preparou esse altar de Nossa Senhora Aparecida. Já fizemos a nossa consagração a Nossa Senhora Aparecida. Se você perdeu, você sabe, tá lá no Play Canção Nova. E também no primeiro bloco eu convidei o pessoal
para mandar o testemunho com Nossa Senhora Aparecida. Se você tem algum testemunho com Nossa Senhora Aparecida, ainda dá tempo, nós lemos cada testemunho um mais lindo do que o outro, vale muito a pena, porque também é claro que é momento de pedir, mas também um momento também de agradecer, né, gente? Agradecer a Nossa Senhora Aparecida, porque são tantas graças recebidas. Então, vamos mandar, porque a gente conta aqui. Eu já vou ler também alguns que estão chegando. Amanda Luiza: Nossa Senhora cuidou de mim na minha primeira gravidez. Todos os dias rezava e chorava nos seus pés, com medo de morrer no parto, devido a eu estar doente. Nos dias próximos da cesárea, sonhei com ela em forma de pessoa humana. Chegou perto de mim e me disse para parar de chorar e ficar tranquila. E na noite ganhei minha filha. Havia uma enfermeira que cuidou de mim. Era uma enfermeira negra linda, que quando amanheceu o dia já tinha ido embora do hospital, encerrado o plantão e nunca mais a vi. Mas creio que era uma mensagem de Nossa Senhora que estava comigo. Coisa linda, né, gente? Até fiquei emocionada. Essa pessoa não quis se identificar, mas mandou o seu testemunho. Tenho um filho de 5 anos e exatamente há 5 anos nunca me preveni e não consegui engravidar. Ia nos médicos e nada. Meu marido estava com baixa fertilidade e rezava para a Mãe Aparecida me abençoar com uma nova gestação. Quando foi no Dia das Mães desse ano, descobri que estava grávida sem fazer qualquer intervenção médica. Foi um milagre que eu agradeço a Nossa Senhora Aparecida. Já estou com 6 meses de gestação e minha filha se chamará Emanuele, para a honra e glória do Senhor. Quantos testemunhos lindos, e como a gente fala aqui na produção, muitos vêm depois, mas é sempre bom, porque mesmo nas redes sociais, sempre a gente lê e fica aí também o seu agradecimento à Nossa Senhora. E também nós estamos aqui no programa com o Chiquinho. Ele é ceramista há 40 anos. Ele nos deu uma aula, gente. Ele fez uma analogia do barro, da cerâmica com a nossa vida espiritual. Se você perdeu, vale a pena você rever também. E ele está aqui fazendo uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, fazendo essa pintura no azulejo. E ele falou que para fixar essa pintura tem que passar por um fogo depois. E ele vai estar pintando exatamente o manto de Nossa Senhora Aparecida. A coisa mais linda do mundo. Já interrompi ele várias vezes, não vou interromper mais não, tá, Chiquinho? Mas antes do final do programa eu venho aqui ainda ter uma palavrinha com você. E é uma delicadeza de trabalho, tem que ter muito cuidado, mas está lindo o trabalho. Parabéns, Chiquinho. Obrigado, Renata. E o trabalho dele também está aqui, ó. Tem muitas peças que ele trouxe para o nosso programa. E como eu falei no primeiro bloco, nós vamos conversar com o pessoal que fez o documentário em 2017, produzido pela TV Canção Nova, que fala, né, sobre produzido pela nossa dramaturgia, que fala justamente de Nossa Senhora Aparecida. E eles são colaboradores da Fundação João Paulo II, eles foram convidados, né? E tem uma parte que é de drama, né? Que fala de uma história de um casal, mas também tem depoimentos de pessoas que tiveram fatos verídicos, né? De graças verídicas com Nossa Senhora Aparecida. E também eles vão testemunhar a experiência pessoal de ter participado desse documentário lindo, e também a gente vai mostrar um trechinho. Por favor, Marcelo Alves e Patrícia Carvalho, bem-vindos ao programa Manhã Viva. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Por favor, fique à vontade, a casa é de vocês. Amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida. Que alegria vocês estarem aqui. Há 2 anos vocês aceitaram, né, esse convite da dramaturgia para encenar. Vocês já tinham encenado alguma coisa antes, não? Bom, eu já tinha feito, eu não me lembro se tinha feito antes, eu já tinha feito algumas da intervenção, coisas assim, né? E você quem era no documentário? Eu era o peregrino, né? Justamente o peregrino, a pessoa que era esposo dela, né? E que... Eles são marido e mulher mesmo, na vida real, e no documentário vocês eram casados também. Também. E eu cumpri a promessa, né? Só que ficou aquela coisa, o que aconteceu no final? Então aparecia toda a peregrinação, os lugares que o peregrino passava, da maneira como acontece mesmo na realidade, né? Que na nossa região a gente encontra muitos peregrinos e eu fiz esse papel do peregrino. Está muito bem produzido, gente, vale muito a pena.
E o documentário é 300 anos de história, né? Então é muito lindo mesmo, foi feito em homenagem aos 300 anos, né, de Aparecida. E como é que foi a tua experiência, Patrícia? Então, participar do documentário foi interessante porque a história da personagem, ela era parecida com a história que eu tinha vivido recentemente. E normalmente eu falo para ele, eu sou muito tímida, eu não gosto de participar de coisas assim, mas quando eu li a história, a gente foi junto conhecer a história era parecidíssima com a história que eu tinha vivido. Então, quando a gente foi lendo, eu fui chorando, fui me emocionando, eu falei, não tem como não participar. Porque eu tinha pedido para Nossa Senhora, porque um ano anterior eu tinha vivido um problema sério de saúde, e eu tinha pedido para Nossa Senhora, porque eu senti ela me acompanhando em tudo que eu passei. E eu falava, Nossa Senhora, eu preciso que as pessoas saibam da minha história, mas eu não sei como, eu vou falar de um por um. Aí, quando surgiu o documentário, eu pude contar no documentário o meu testemunho. Então, para mim, foi assim, um convite dela mesmo, de Nossa Senhora, para que as pessoas pudessem conhecer. Então, a gravação foi em 2017. Um ano antes aconteceu algo contigo em relação a Nossa Senhora Aparecida e o pessoal te convidou sem saber. E você aceitou como uma forma de gratidão. Mas conta para nós o que aconteceu contigo em 2016 com Nossa Senhora Aparecida. Então, em 2016, eu descobri bem no início do ano que eu estava com câncer. E antes de eu ir para São Paulo, que eu ia no médico, eu não sabia como é que estava a minha situação. Eu sabia que eu estava com câncer, mas eu não sabia a minha situação. Eu passei em Aparecida, me confessei, aí cheguei aos pés dela e falei, minha Nossa Senhora, vai comigo. Eu não sei como que vai ser, eu não tenho ideia, não sei se eu vou morrer, não sei se eu vou viver, mas esteja comigo. E dali, eu estava com muito medo. E dali por diante eu senti algo que me levava, que me trazia, que meu tratamento foi em São Paulo, eu operei em São Paulo, então foi tudo muito difícil. Mas eu senti uma leveza em fazer tudo o que eu passei leve, porque eu sabia que tinha algo além. E eu fechava os olhos, e até hoje, cada exame que eu faço, antes eu fecho os olhos, eu vejo ela. E às vezes eu falo no hospital para as pessoas, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida e faço tudo que eu tenho que fazer e hoje eu estou bem. E hoje, por coincidência até, é um dia que eu vou a Aparecida a pé, vai ser hoje, né? E eu recebi essa graça dela de estar bem e hoje a gente foi convidado para participar e é hoje que eu vou em Aparecida, a primeira vez, eu vou a pé. Não tão bem que você está. Então foi interessante, assim, eu vejo que ela está sempre com a gente. Que coisa boa. E como é que foi para você essa experiência, Marcelo? Então, quando foi no final de 2015, eu sofri um acidente de moto. E eu quase perdi esse braço aqui, inclusive é uma prótese que tem aqui hoje e tal. E uma cunhada, que é a cunhada dela, fez uma promessa à Nossa Senhora, que se conseguisse a prótese e tal, ela iria a pé para Aparecida, né? Então, esse período, isso foi em agosto, quando chegou em fevereiro, a Patrícia começou a dar esse problema, e eu ainda estava em processo pós-operatório, uma dor infinita que não parava, repouso e tal, e aconteceu ao mesmo tempo, né, essa questão, né? E foi... Eu não sei o que houve e Nossa Senhora Aparecida entrou de novo, né, com esse pedido. E agora, o que vai fazer? E eu consegui. Quando veio a notícia dela, eu nem sabia o que fazer. Simplesmente eu não sabia mais o que fazer. Foi a hora que eu tive a experiência da entrega, que realmente funciona. De você falar, não vou fazer mais nada a não ser pedir. E o meu pedido foi o que fazer. E a coisa foi acontecendo. Hoje eu vejo que ela fez 18 sessões, ela precisava de um acompanhante. Então, se eu não tivesse de licença médica, quem que iria com ela às 18 sessões, né? E teve uma coisa muito interessante que ela nem viu na última sessão, ela vinha meio grogue e tal, às vezes vomitando, às vezes no caminho. Quando chegou em Aparecida, na última sessão, foi a 18ª, a hora que chegou em Aparecida, eu falei, agradece. Ela disse que nem lembra disso. Ela agradeceu e nessa hora, eu acho que era uma festa que estava tendo em Aparecida, soltou fogos de artifício por trás da... Ela não lembra de ter visto isso, mas
isso aconteceu, e aqueles de festa, de padroeiro, tal, nem sei se era em algum bairro, nem lembro que data que foi essa, e aconteceu isso no momento, né, isso foi um sinal. E ela está bem até hoje, graças a Deus. Com certeza. E a gente vai ver agora um trecho do documentário realizado pela TV Canção Nova, que fala justamente de Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O céu, destino do homem, desejo meu, sonho de Deus. Para chegar lá, a caminhada é longa, os passos cansados e incertos às vezes atrapalham. Mas a fé, ela é quem não me deixa desistir e ir em frente. Ela e minha Mãe Aparecida. Ó minha Mãe Aparecida, dá-me forças para continuar essa caminhada. Gente, com água na boca, né, gente? Que produção, que coisa bonita. E como é que foi para vocês vivendo aquelas cenas ali? Bom, a solução, né? Não sou ator, eu sou um voluntário, foi o quê? Incorporar, né? Através da minha experiência pessoal, do que a gente viveu, da graça alcançada, fora outras. Ao longo da nossa vida, muitas graças foram alcançadas por intercessão de Nossa Senhora. Eu cresci com isso. Minha mãe, eu fui criado por uma família espírita, mas a minha mãe sempre recorreu a Nossa Senhora Aparecida. E eu cresci tendo a experiência da certeza de Nossa Senhora Aparecida. Até coisas achadas, assim, ela falava, salve rainha, e até hoje isso é fato. Então, o que eu pensei? Eu vou viver o que esse devoto viveu. No ano passado, eu fiz a peregrinação que eu estava para fazer e fiz. Né? Esse ano não dá para a gente ir os dois juntos, vai ela. Né? Mas o que eu fiz? Eu falei, é isso, vamos ser real. Vou aproveitar e usar esse documentário para fazer esse agradecimento verdadeiro. E eu incorporei isso na história, utilizando da nossa história, e foi assim. E como é que foi para você, assim, essas cenas? Você falou que era tímida, né, também voluntária. Como é que foi essa experiência ali em cada cena? Eu revivi, tanto quando eu vejo o documentário, eu já vi várias vezes. Todas as vezes eu choro. Todas as vezes, porque foi real. Eu não sou atriz mesmo, mas eu fui eu mesma. Eu passei aquilo que eu vivi. Então, todas as vezes que eu vejo, eu choro. E eu já vi mais de 10 vezes e eu choro todas as vezes. Qual cena que você se identificou mais? Você disse, nossa, eu estou vivendo isso mesmo na minha vida. Quando a personagem Virgínia, ela pede para Nossa Senhora que se ela não sobrevivesse, que ela cuidasse do filho, cuidasse do esposo. Foi uma parte assim que eu me emocionei muito e eu vivi muito isso. Eu falava sempre para ele, se eu não permanecer viva, cuida das crianças e pedia para Nossa Senhora, cuida deles para mim. Não deixa, né, eles sofrerem muito. E a equipe não sabia de nada. Eles não sabiam. Aí todo mundo, quando a gente foi ler o texto, e eu chorei,
Aí as pessoas começaram do lado a chorar e eu chorando, ele chorando, todo mundo chorando. Aí as pessoas passando e chorando, várias pessoas. Eu falei, meu Deus, que chororô que foi. Porque Nossa. ninguém... Aí que eu contei para eles. Eles falaram, nossa, a gente não sabia. Falei, mas... Foi interessante para mim. Foi sua forma de agradecer a Nossa Senhora fazer o documentário. Foi. E eu divulgo sempre a minha devoção. E sempre que eu passo em Aparecida, eu peço pelas pessoas que estão também doentes ou passando qualquer tipo de dificuldade. Tem vários testemunhos que eu presenciei de situações que se reverteram através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E a tua história também tem como a dele, desde criança? Quem é responsável por essa devoção a Nossa Senhora? A minha avó sempre me ensinou a rezar, minha mãe. Eu sempre rezei o terço desde pequena. Era pequenininha e já estava com o terço na mão. Eu acho que eu nem entendia direito, mas eu tinha menos de 10 anos, eu já rezava o terço. E tem participação aqui, eu já vou ler, porque eu pedi para o pessoal de casa mandar e nos escrever as graças alcançadas com Nossa Senhora. Eu já vou ler aqui, ó. Albecélia Moraes. Sofri uma queda e quebrei toda a minha perna. Os médicos disseram que eu não iria andar direito e iria mancar. No dia de Nossa Senhora Aparecida, olhei para aquelas escadas do santuário e me coloquei em oração. Nossa Senhora me levava a subir aquelas escadas e na consulta seguinte já tive uma outra resposta do médico. Meu joelho estava perfeito e hoje caminho, corro, me abaixo, danço. Obrigada, mãezinha. Valdineia Faria. Estava grávida de 30 semanas e tive pressão alta. Fiquei sem líquido. Fui internada e nessa hora consagrei minha menina a Nossa Senhora. E graças a Deus ela nasceu de 39 semanas, linda e saudável. Que coisa boa, gente. Quantos testemunhos. Muito obrigada, gente, você que enviou seu testemunho. E eu quero saber aqui do Chiquinho. Chiquinho, quem que te ensinou a amar Nossa Senhora? Renata, a minha mãe. A sua mãe? Você estava falando, eu estava lembrando que quando a gente era criança, ela nos ensinava a rezar o terço. Ela nos ensinava a rezar a Ave Maria, ela nos ensinava, eu me lembro, aquele terço dedicado a Nossa Senhora de Fátima, que era colorido, né? Era uma época difícil na vida da gente, então ela sempre dizia, vamos rezar que Nossa Senhora vai nos ajudar. E a gente traz esse amor, essa devoção a Nossa Senhora, exatamente daí. Aquilo que a mãe passou para mim, a mãe nos ensinou, a mãe falava sobre Nossa Senhora, ensinando a gente a amar Nossa Senhora. E todo dia se rezando o terço, sempre se rezando o terço, foi exatamente que aí nasce, eu nem digo que nasce no coração da gente, já está no coração da gente, aí começa a brotar, começa a vir, né? A tomar forma, a vir, a vir ter assim, na vida da gente, Nossa Senhora começa a ter uma participação maior. A gente chama ela para participar da nossa vida, né? É isso. Muito obrigada, Chiquinho. Parabéns pela sua arte, pelo seu dom, pelo seu talento. Tá bom? E pelo seu ensinamento hoje. Obrigado a você, Renata. Deus abençoe. Lindíssimo trabalho. Obrigada também a vocês dois pelo testemunho, pela disponibilidade, né, de se colocar a serviço. E olha, o documentário está ajudando tanta gente. E olha, gente, vale a pena assistir. Está disponível no Play Canção Nova a qualquer momento. E outra, você pode compartilhar, né? Nós estamos nesse clima aí de Nossa Senhora Aparecida. Então, você pode compartilhar esse documentário e enviar para qualquer pessoa. Agora, neste momento, já está disponível. Então, eu quero agradecer você que ficou ligadinho conosco, agradecer você que acredita nesse milagre da TV Canção Nova. São 30 anos de milagre. Vamos juntos evangelizar? Obrigada a você que acredita. E nós estamos na sexta-feira, final de semana, como eu digo sempre, fica juntinho das pessoas que você ama, faz um gesto de amor para quem você não conhece. Isso vai curar o seu coração. Você vai ver que você vai ficar muito melhor. Faça um propósito assim. Faça um gesto de amor para quem você não conhece
e você vai ver que você vai dormir muito melhor, porque o amor que a gente dá é o amor que cura o coração da gente. Um ótimo final de semana, um beijão para as crianças que eu amo demais, um excelente Kairói Kids. Você que não veio, participa pela transmissão da TV Canção Nova. Um beijão e até segunda-feira, se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.